Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, passaram um bom Natal? Tomara que sim, né? Vem aí o ano novo, 2026, anos de Copa do Mundo, faltam 166 dias para a Copa do Mundo, uma expectativa muito grande. Ontem a gente causou uma bela de uma recepção aqui no nosso canal, sobre a SAF do Vasco, né? Isso, sem dúvida, merece um pouco mais de análise, um pouco mais de papo, porque o Marcos Faria, de 47 anos, Lamáquia, filho do José Lamáquia, dono da Crefisa, e um cara herdeiro por parte de pai, de avô, de sogro, de avô do sogro, aquela coisa toda, graças a Deus, e quer comprar a SAF do Vasco da Gama, como a gente informou, inclusive trazendo aqui, né, valores para vocês. O Vasco tem 30% das ações, né, através do clube associativo, a 777 tem 31% e 39% está na justiça, naquela fase de arbitragem, para saber quem tem direito. A 777 fala que é dela e o Vasco fala que é do Vasco. Então, é um assunto com pendência, mas eu vou dar um pitaco aqui, eu não sou muito de dar palpite. Primeiro eu torço para que dê tudo certo, isso aí é evidente. Aliás, não consigo torcer contra, sei que tem muita gente que torce contra, torce o nariz quando a gente traz esse tipo de informação. Muita gente queria que o Vasco continuasse associativo e não uma empresa, isso é o direito de cada um, mas foi feita à vontade da maioria dos sócios. Aonde eu quero chegar será que o Lamáquia já procurou a EQEP, que é a dona da 777, já para fechar esses 31% que a EQEP já é dona e entrar num acordo com o Pedrinho sobre os outros 39%, né? Sobre os 30% também que o Vasco tem? Então, quanto menos briga e mais rápido for esse processo, melhor para o Vasco da Gama, melhor para o torcedor, melhor para o time, melhor para o mercado, por que não? Melhor para o futebol brasileiro, porque o Vasco é um gigante, vai se destacar em termos de América do Sul, em termos de América, em termos de mundo, né? Por que não? Como sempre foi, essa é a grande verdade, de uns anos para cá aqui, a coisa virou de cabeça para baixo, e o torcedor está aflito. Você viu aí como foi a final da Copa do Brasil, né? Todo mundo numa grande expectativa de que o Vasco da Gama conseguiria trazer de novo um título de relevância nacional. Mas vamos lá, porque o que a gente está acompanhando, tendo novidade, a gente traz aqui. O Pedrinho já deu uma carta de confidencialidade ao Lamáquia para fazer as tratativas. Então, não adianta trazer o Pedrinho, porque ele não pode falar, nem entrevistar o Lamáquia, porque ele também não pode falar, porque o assunto corre em segredo. E acho que é isso mesmo, a hora que fechar tudo bacaninha, convoca a imprensa, faz uma nota, chama a torcida, e aí a gente espera que dê tudo certo. Vamos lá, o goleiro Daniel Fusato dificilmente vai continuar no Vasco, né? Teve poucas oportunidades, e o Lucas Freitas, zagueiro, que foi até bem aproveitado no Vasco, ele tem proposta da Turquia, pode não continuar, e o atacante Breno Lopes, né, que está lá no Fortaleza, e que dizem que o Vasco tem interesse nesse jogador. Fortaleza quer cerca de 12 milhões de reais aproximadamente para liberar o atacante. Segundo informações, o Odmar está no mercado para buscar um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um meia e um atacante. Agora, o Vasco quer fazer contratações por empréstimo com valor do passe fixado. É o caso do Robert Renan, do Cuesta, do Andrés Gomes, do próprio Matheus França, que deverá ser devolvido, e o Vasco vai comprar esses aí, o Cuesta, o Robert Renan e também o Andrés Gomes, a informação que está circulando.
Gente, deixa eu trazer uma do presidente do Flamengo, que é o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ele foi denunciado no STJD por declarações machistas, sexistas e discriminatórias contra a jornalista Renata Mendonça, da TV Globo, quando ele se referiu à nariguda da Globo por causa de críticas ao futebol feminino rubro-negro. A denúncia foi feita no Tribunal de Justiça Desportiva pela União Brasileira das Mulheres, né? Então, essa representatividade aqui pede punição do BAP no 243G e, sem dúvida, ato de racismo. Isso pode complicar aí para o presidente rubro-negro num futuro breve. Mas se ele for suspenso, ele não pode assinar nenhum tipo de documento, ele não pode frequentar o estádio, no vestiário e no ônibus do Flamengo. Tem uma série de restrições que ele terá que cumprir caso ele seja condenado aí e a Procuradoria entenda dessa denúncia e dê adiante prosseguimento. Agora, tem uma matéria no GE muito bem feita, né, do Gato Mestre, que é o futebol brasileiro. Ele teve mais de 8.000 lesões nos últimos 10 anos. São Paulo, Grêmio, Corinthians são os times com mais lesões. E o Vasco lidera em casos graves. Vamos lá. Primeiro, São Paulo teve nos últimos anos 483 lesões. O Grêmio em segundo, 457. Em terceiro, Corinthians, 431. Em quarto, Botafogo, 428. Aí, trazendo os cariocas, o Fluminense com 387. O Flamengo na 11ª colocação com 331 lesões. E o Vasco aparece na 18ª posição com 242 lesões em 9 temporadas. Agora, o zagueiro Breno, você se lembra dele? Foi contratado em 2017 e teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo e ficou fora do time do Vasco por 1.086 dias. Gente, isso aí dá 2 anos e 9 meses fora da equipe, se tratando do joelho, ou seja, do chamado estaleiro. Geralmente, segundo a matéria do GE, um jogador do Vasco com lesão mais grave fica em torno de 50 dias fora na média, né? Então, achei interessante trazer esse tipo de dado aqui para você acompanhar. E o recorde é a lesão de joelho. Que coisa, né? E o Vasco, nesse momento, tem aí o Matheus Carvalho para operar, tem o Jair se recuperando da segunda fratura de joelho. Teve o Paulinho também e outros jogadores. Vamos lá, quero mandar aqueles abraços hoje aqui para o Fábio Sérgio, o Franklin Nogueira, o Carlos Vasques, o Miguel Peixoto, o José Cássio Batista, o José Marcos, o Estevino Pereira, está em Cuiabá, no Mato Grosso. Meu amigo Evandro, o Rafael, muito carinhoso com a gente, lá em Ilhabela, São Paulo. Meu amigo José Saraiva, também em Manaus, sempre atento. O Felisberto Correia, o Emanuel Batista, em Cabo Frio. O Vantuil Werneck e o Douglas Vec. E o Paulo César, sempre conosco lá em Bom Jesus de Itabapoana. São amigos queridos e que se inscrevem no nosso canal. Se inscreva você também, se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho, clica aí. Vou dar esse presente para o Wellington Campos de Natal. Tá valendo, eu estou recebendo presente ainda. Clica aí, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. E desde já eu te agradeço mais uma oportunidade de entrar na sua casa, no seu celular, no seu computador. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.